Fala, comunidade Printcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio onde eu, Robert Almeida, e meu amigo e companheiro de Printcast, Robson Xavier, conversamos com profissionais de alta performance da área gráfica. E hoje não é diferente. Esse cara foi citado em nossas redes sociais, pediram para chamar o Ciro para estar conversando, e aqui está. Seja muito bem-vindo, Ciro. Obrigado. Agradecer o convite de vocês aí, grandes amigos aí de longa data aí, e bater esse papo é sempre gostoso aí com vocês. Show. Muito legal, Ciro. Obrigado por você estar com a gente. Antes de começar, Robert, eu quero pedir para quem nos assiste para curtir, se gostar, né? Se gostar, curte, comenta, encaminha para as pessoas, fala da gente para o pessoal, ajuda a gente a formar uma comunidade cada vez mais bacana e maior. E manda sua contribuição. O Ciro é um cara que a gente está conversando hoje, veio da contribuição de quem nos assiste. Veio da sugestão. Então, para vocês saberem que as sugestões são acatadas, né? Principalmente quando são muitas. Não, é isso. Essa interação é bom, né, cara? Que a gente não só vai criando essa comunidade, mas pessoas vão indicando, a gente vai conversando e é isso. A gente vai gravando, vai batendo um papo, vai conhecendo os profissionais e tendo a oportunidade de compartilhar a trajetória de cada um aqui. E cada vez mais a gente vai fortalecendo essa comunidade. Tão fortalecida, Robson, que nós, né, os nossos queridos patrocinadores, não podemos deixar de citá-los antes de começar aqui. É isso aí. Então, falando um pouco dos nossos patrocinadores, tem a Top Coat Soluções em Verniz, uma empresa nova, fabricante de vernizes base água, portfólio completo, brilho, fosco, semifosco, alto brilho, touch, perolizado, dentre outros. Tem também a Semic, uma empresa de tintas gráficas há mais de 10 anos atuando no mercado, tintas convencionais e UV, mercado de offset, metalografia, tinta UV para flexografia. E tem também a Croma Microencapsulados, uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado, só que hoje quem vai falar um pouquinho da Croma aqui é a Vanice, a proprietária da Croma. Vai lá, Vanice, manda seu recado para nós. A Croma Microencapsulados, este ano de 2022, completa 30 anos de mercado, trabalhando com a tecnologia de microcápsulas, tanto na área de vernizes aromáticos para impressos, assim como tintas com microcápsulas especiais. Nós trabalhamos para grandes gráficas, grandes agências, grandes clientes, e aromatizando e também utilizando tintas termocrômicas que mudam de cor com a temperatura, fotocrômicas que aparecem ao sol, as hidrocrômicas que aparecem quando são molhadas, as fosforescentes que brilham no escuro e também raspadinhas coloridas, reagentes à luz negra, vermelha ou azul, e também glitters perolizados e outras tintas especiais utilizadas para trabalhos de agências de publicidade. Então, na área também de aromatização ambiental, principalmente incorporadoras, e além de outros stands, eventos, para aromatizar com a identidade, o desenvolvimento de identidade olfativas. Então, trabalhamos com inovação, trabalhamos para que o cliente possa se destacar, oferecemos soluções que despertam desejos. Muito bem, essa é a Croma. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. E é somente através deles que o Printcast vai continuar e cada vez mais fazendo novos quadros, novos programas, enfim. E quem quiser fazer contato com os patrocinadores, na descrição do vídeo, certo, Robson? Tá os contatos de todas as empresas. Liga lá, mandar e-mail, menciona que viu aqui no Printcast aqui, até para eles verem que a gente está conseguindo devolver valor para eles e que a gente possa continuar com esse patrocínio por muito tempo. Muito obrigado a todos. Legal. Vamos começar, Ciro. Para começo, como é que você chegou na área gráfica? A gente quer saber se teve alguma situação ou pessoa, qual foi a influência que te trouxe para a área gráfica, para começar o papo. Bom,
Eu não tive influência, né, para entrar na área gráfica, né? Foi mais assim, quando adolescente, né, eu fiz um curso de web design, né? Naquela época tinha, né, esses cursos de web design, né? E aí no curso a gente mexia muito com Photoshop, CorelDRAW e tudo mais, né? Fiz o curso, terminou por brincadeira ali, né? Acabei fazendo um curso no Senai, né, de eletricidade industrial, no Senai do Brás. Gostei do Senai, da escola Senai, né? E fui procurar outros cursos também no Senai, né? Nos outros Senais, né? E aí, acabei lá, Teobaldo Nigues, olhei o escopo, né? Do curso, estava lá para impressão, né? O curso de artes gráficas, né? Estava lá para impressão, vai ter as aulas de CorelDRAW, Photoshop. E eu falei, isso aqui eu vou anular, né? Já sei tudo isso aqui. E quando eu entrei, não era nada disso que eu tinha imaginado. Muito diferente você ver uma coisa na tela e você ver uma coisa impressa, né? Fiz a prova lá no Senai, passei no integral, né? Para fazer o curso integral, então fiz o integral 2005, a turma do integral 2005, um abraço para a galera aí. E aí a gente forma aquela família, né? Porque o Senai, mercado gráfico é aquela junção, né? Como a gente está falando aqui, né? Vocês estavam falando, todo meio de a gente juntar essas informações, juntar esse bate-papo é sempre importante, porque essa troca que a gente tem no Senai, além de a gente ter o estudo, né, o conteúdo, a gente também fazia as amizades que trabalhavam nas gráficas, como eu não trabalhava, mas tinha outras pessoas que já trabalhavam, que passavam essa experiência para a gente, né, que é um pouco do que o Printcast quer trazer também, né, a experiência das pessoas que já estão no mercado para essas pessoas novas, que é um conteúdo gratuito, é um conteúdo disponível, né, que eu acho que é interessante nesse sentido aí. E aí eu entrei no Senai, primeira aula me coloca lá CMYK, falando que eram as cores primárias, né? Eu falei, pô, não é amarelo, mas verde, azul, é a caixinha de guache, né? E aí eu perdido, né? Aí no primeiro dia de aula eu já fiquei, onde é que eu tô? Mas depois eu me apaixonei, fiz pré-impressão, fiz depois a faculdade, fiz N cursos lá no Senai, sempre fazendo grandes amigos, né? Trabalhando lá e com a galera. Nosso mercado é tão grande e tão pequeno ao mesmo tempo, né? Porque a gente se conhece, a gente se encontra, casado com gráfica, né? E tem a família. E às vezes quando a gente vai fazer um almoço com os amigos, é quase um workshop que a gente fala, né? Tem várias gráficas juntas, né? É verdade, cara. Pô, que legal, cara. Que bacana. Ó, só, né, para quem não conhece o Ciro, né, só fazer um pequeno disclaimer aqui, o Ciro, ele é casado com a Eliane, que bateu um papo conosco aqui no 4º episódio, junto com a irmã dela, a Eliane, ou seja, o episódio das Irmãs Medrados, né? E a Eliane, só deixando claro, a Eliane é mais legal que a Eliane, tá? Ela vai matar, a Eliane vai matar. Ó, você que tá falando isso, eu não sei de nada, você se resume em família aí. Elas participaram no 4º episódio conosco. E só de curiosidade, você a conheceu em 2005, quando você ingressou no Senai? Então, eu fiz o técnico em 2005, entrei na faculdade em 2006, né? E aí na faculdade eu conheci a Elaine, né? E a Elaine ela fez a faculdade junto comigo, e aí conheci a Eliane, né? Junto com ela, então a Eliane estava solteira, eu também estava, a gente começou a namorar, e aí foi aquele match, né? E aí eu falo que eu brincava que eu ia domingão, comer a lasanha na casa da sogra, e estava lá a minha companheira de trabalho, lá dos trabalhos de faculdade, a Elaine lá. Você já fez a prova disso? Já fez o trabalho daquilo? Ai, deixa eu só comer a lasanha aqui. Que barato. Você fala que tem a mais legal. Fala aí, ó. Você fala que tem a mais legal, mas isso vale para quem consegue distinguir. E eu ainda não consigo, cara. Eu consigo desde o começo, porque eu acho que essa convivência com as duas, né? Então eu sei, até no jeito de, quando eu ligava para ela no telefone, que a Elaine atendia, eu já sabia que era a Elaine e não Eliane, sabe? Caramba! Cara, nós gravamos o 4º episódio, já está na plataforma, né? Quem quiser conhecer um pouquinho das irmãs, volta nos primeiros episódios ali, ao 4º. Até vem de conta que o Robson falou, né? Para quem conseguir distribuir, porque elas contam algumas histórias de fornecedores, enfim, de algumas pessoas que realmente as confundem, né? Então,
Vale a pena acompanhar lá. Já teve até um caso que a gente estava no Fernando Pini, né, no prêmio, né? E aí eu estava andando, a Eliane estava andando na minha frente, no Pini, todo mundo, a grande maioria conhece, né, aquela festa, né? Sim. E aí a Eliane estava andando na minha frente, veio um fornecedor, ou algum amigo, e abraçou ela assim, ô, você por aqui e tal, e ela travou, né? E eu só olhando de trás, eu falei, já sei que não é, né? Aí eu falei, quando ele olhou assim, ela falou assim, não, eu sou a Eliane, a Eliane tá vindo aqui atrás, aí minha cara tava vindo atrás. Aí ele, desculpa, pelo amor de Deus. É legal isso, eu me divirto. Que legal. Imagina. Ô, Ciro, tu já contextualizou aí o começo, né, do Senai e tudo mais, enfim. Quando ingressou no mercado de trabalho, cara, como é que foi você, esse momento de estar ingressando no mercado de trabalho, né? Dá um overview geral para nós, enfim, né? Dificuldades, como é que foi sua trajetória? Então, aí parece que as coisas casam uma coisa com a outra, né? Porque eu estava terminando o Senai, o curso técnico, né, para impressão, e queria atuar na área e ninguém me chamava. Eu fui lá com o Bononato, né? Eu falei, o que acontece? Que não sei o quê. Aí o Bononato falou assim, bom, eu tenho a vaga perfeita para você, perto da sua casa e um segmento diferente. E aí eu acabei indo para uma empresa, né? Hoje ela já mudou de nome, mas era Condograf, mas não era gráfica, era metalúrgica. Então era impressão de circuito impresso, né? Então a gente fazia os frontais de micro-ondas, de frente de rádio, e também desenhava o circuito impresso, era impresso em serigrafia com halo de prata, né? Então era todos os desenhos dos fios, mas era impresso em silk, né? E por que eu fui para esse ramo? Porque eu tinha feito aquele curso no Senai de eletricidade industrial antes. Então juntou uma coisa com a outra. E aí lá eu fiquei um tempo lá, fiz grandes amigos, até hoje tenho amigos que trabalharam comigo lá. E foi uma experiência diferente, né? E aí eu saí lá, eu era designer lá, saí de lá, fui para a BTG, né? Então, na BTG, aí eu fiz uma trajetória conhecendo grandes pessoas, né? Fazendo toda essa parte de consultoria e atendendo os consultores. Conheci o Robson lá, né? O Robson era figurinha carimbada lá com a gente lá, aquelas reuniões da ONS, da ISO, então o Robson sempre estava lá com a gente ajudando. E os eventos também, que, cara, a BTG foi uma escola para mim, foi aprender tanto a parte técnica com os cursos que a gente tinha lá, quanto visitar umas pequenas gráficas, fazendo essas pequenas consultorias, que a gente chamava de, tem um projeto lá que era a BTG Júnior, e também não sei se o Robson lembra, você lembra, Robson, quando tinha a BTG Júnior? Então, a gente visitava gráficas de até 20 funcionários. Então era muito interessante, porque você tinha sempre, vinha aquela galera para fazer o curso, a galera da Plural. Plural é uma gráfica gigantesca, né? E quando você via essas gráficas menores, que é uma outra realidade, que vamos falar aí 80, 90% do mercado gráfico são essas gráficas bem menores, né? E aí você se deparava com essa situação, né? E aí eu aprendi demais lá, né? Então a BTG foi uma escola aí, deixar meu coração aí na BTG, que acabou, mas não acabou, ainda tem a Abtec aí para a galera aí. Pois é, Ciro, legal você citar a BTG, porque eu trabalhei lá também, 2004, 2005, e assim, eu tive uma experiência minha, né? Até no episódio nosso com o Vina, eu conto que foi uma situação dentro da BTG que me levou para a faculdade, porque eu era para ser um cara especificamente comercial lá dentro, e mudei a chave. Eu queria saber, são muitas, lá a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, empresas diferentes, a gente pode dizer que é uma vitrine, de certa forma, só que você é exigido a fazer um trabalho muito reto. Muito, sim. Quem trabalhou lá sabe o nível, talvez quem está de fora não saiba, mas o nível de cobrança que a gente recebia era muito grande, assim, era uma baita rigidez.
Então, eu entendo ela como escola. Para mim, foi um tipo de uma escola. Eu queria que você dissesse como que foi para você isso aí. Não, como a escola eu já comentei, porque a gente tinha conteúdo técnico, era duas vertentes, era o Senai, né, ali junto, e a BTG. Então, tinha essa parceria dos cursos que o Senai dava, a BTG não dava, e os cursos da BTG dava, o Senai não dava. Então, tinha cursos diferentes. Então, na BTG a gente tinha curso como Escola de Vendas, que era sensacional, com Auro, e tinha curso de PCP, tinha curso de orçamento, qualidade, com a Márcia Biagio. Então, tinha vários cursos com conteúdos excelentes e acessíveis, né? Então, quem viveu pôde, né, participar lá dos cursos na BTG, pode ter certeza que era bem sério. O pessoal conheço vários amigos que trabalham ainda lá dentro da Bigraf, a BTG, que é uma coisa bem séria. E até o Fernando Pini, porque muita gente falava assim, Fernando Pini é comprado, Fernando Pini é isso, aquilo. Vocês dois já tiveram a oportunidade de ser jurados do Fernando Pini, né? Não tem nenhuma falcatrua, não tem nenhuma... E a gente trabalhava duro para não ter nenhuma... A gente tinha auditoria interna, a gente tinha auditoria externa, para ter certeza que tudo que estava ali estava certinho, né? E falando de vitrine, é uma oportunidade de você conhecer desde o presidente da Heidelberg até o impressor do chão lá de fábrica que participava dos cursos. Então é muito, muito interessante você ver os dois lados assim, né? Muito legal. Ciro, que bom que você citou o prêmio. Cara, eu fico pessoalmente ofendido quando as pessoas começam a criticar. Porque eu vejo assim, quando a gente está lá, o Robert, várias vezes, o Robert, inclusive, eu encontrei até foto que tiraram da gente lá. Cara, 10 anos atrás, a gente numa mesma mesa lá, julgando. Então, a gente discute, cara, se tem alguma dúvida, eu falo, o que você acha? Isso aqui, será que é o que eu estou pensando, que eu estou avaliando? A gente troca observações, né? E conclusões. E era muito, sempre foi muito exigido, cara, da gente ser cobrado pelo rigor técnico, da gente ser cobrado pela postura no mercado, né? E aí, infelizmente, tem alguns caras que ganham muitos prêmios, de repente deixa de ganhar porque tem outras gráficas vindo, fazendo coisa melhor, e o cara começa a achar, pô, não estou ganhando mais, será? Uma baita de uma dor de cotovelo, né, cara? Quando ganha, presta, quando não ganha, não presta, né? Mas... Pois é. Pô, ó, quem estiver assistindo aí e tiver nessa condição de participar, não pensa bobagem não, viu? Faz o seu melhor e coloca lá, assiste os episódios que a gente tem no Printcast de gente que ganhou, né, Robert? Da galera que ganhou prêmio. Vai assistir o episódio do Bruno Mandjavac e de outros e ver o quão é difícil você chegar num ponto de você ganhar um prêmio. E é um prêmio nacional, né? Tem os prêmios regionais também, que são muito importantes, e esse prêmio é o nacional. E assim, são impressos de embalagem, de revista, livros, mas que você fica impressionado com a qualidade do produto, né? E quando você vê que, às vezes, uma gráfica gigante aqui de São Paulo não dá muita atenção, e o cara da gráfica lá de Pernambuco chega aqui, faz uma festa, estoura bexiguinha, tudo no prêmio, você fala, poxa, tá vendo? É uma felicidade do cara de ter ganho o prêmio, né? Então ele vai levar vai reunir a gráfica inteira, vai mostrar o prêmio, então isso é motivador. Então é importante a gente falar isso, que o prêmio Fernando Pini continua ainda. Só pegando o gancho, né, que o Robson também já falou aí do Pini, enfim, é realmente um prêmio muito sério, nós somos jurados há algum tempo, né, Robson? E tem toda uma colaboração entre os jurados, de conversar, de bater um papo sobre alguma dúvida, enfim. E é realmente rigoroso, porque jamais poderá chegar na final um impresso que tem algum problema técnico ou alguma situação assim, que isso vai, com certeza,
tirar toda a credibilidade do prêmio. Que a gente vê que é um prêmio super, né, com super credibilidade justamente por isso, porque as peças que são premiadas são realmente peças com alto grau ali de satisfação na questão técnica, tem todos os requisitos, enfim. E, Ciro, só um comentário, né, que tu comentou que fez por muito tempo consultoria em gráficas de menor porte, né? Eu não sei o número ao certo, mas são cerca de 18 mil gráficas no Brasil. Dessas 18, 97% são pequenas e microempresas. Né? E indo para o âmbito geral, né, não só resumindo ao nosso mercado gráfico, né, 75% dos empregos formais são desse tipo de tamanho de empresa. Então, assim, empresas grandes são obviamente, né, muito boas, né, para geração de emprego, investimento, dentre outras coisas, mas a indústria pequena, as lojas, o comércio pequeno, movimenta muito a economia, né? A economia no bairro, gerando emprego, gerando renda, então é de suma importância, cara. E Ciro, você comentou um pouquinho aí do Pini, eu queria, né, estressar um pouquinho mais. Pô, eu sou jurado do Pini, o Robson e você trabalharam na BTG, o Robson também é jurado. Com certeza muitas pessoas conhecem o Pini, puderam ir num evento do Pini, participaram ativamente, alguma peça gráfica que foi escrita ali, mas muitas pessoas ainda, creio eu, não tiveram essa oportunidade, né? Então conta um pouquinho para nós como que é o bastidor, sabe, no cronograma ali do prêmio, como é que funciona, contato com as empresas, recebimento das peças gráficas, organização da festa, enfim, um pouquinho dos bastidores para estar realizando esse evento. Bom, eu trabalhei no Pini de 2006, 2007, se eu não me engano, e assim, desde o começo o pessoal já conhece, né? O prêmio Pini é nacional, então desde os prêmios que vêm acontecendo regionais, eles já vêm fazendo essa propaganda, separe seus impressos para o Prêmio Nacional Fernando Pini, né? Então, começa a chegar esses impressos para a gente, chegam sempre 3, né, 3 modelos iguais de cada produto. Então, é feita uma análise se está dentro da categoria, tem várias categorias, né? Então, o cliente inscreve o produto dele nas categorias, a gente faz a inscrição, faz o produto, a gente tinha lá, né, a parte que a gente deixava todos os produtos alocados, né, separadinhos, bonitinhos, identificados com a documentação. Todo o sistema era tudo já digital, cada produto tinha um código, esse código tinha um código de barra, que era sempre que a gente lia esse código no sistema, então não era nada desorganizado, digamos assim, né? Então essa parte, depois tem esse contato com algumas gráficas que querem escrever mais, né, produtos, e aí a gente vai fazendo essa arrecadação desses produtos, faz a primeira análise, né, dos jurados, e aí, como vocês já participaram, né, eles dão umas notas, né, então, se eu não me engano, vocês têm sabe melhor essa parte, eu só ia para ficar organizando a galera que ia lá, né, fazer esse juramento dos produtos. Mas eu acho que é interessante que quando nos bastidores ali, eu que fiquei um pouquinho mais por trás, assim, é legal quando você vê uma gráfica como você falou mesmo, Robert, tem, sei lá, 20 funcionários e faz um produto de uma qualidade ímpar, sabe? Que compete com grandes gráficas. E quando às vezes ganha, você fala, puxa, que legal, né? Que o cara ganhou de uma grande. Às vezes é o Davi Golias ali, que o cara consegue ganhar. Eu tive alguns amigos que eu fiz lá de gráficas que eles, o cara fala, será que eu vou inscrever? Puta, acredita no seu trabalho, acredita no seu produto, né? E do Brasil inteiro vinha gente que aí eles ganhavam e ficavam felizes pra caramba. Então, o prêmio é sério, o prêmio sempre foi sério, sempre foi a gente falava aqui no final que era sempre mais pro final do ano, né? Então, acabava o ano, a gente ia fazer o Fernando Pini, era aquele para passar aliviar todo o ano que a gente passou, e aí era só alegria depois. Sem contar a festa, né? Que aí tive a oportunidade lá de conhecer alguns artistas legais também, né, participando ali nos bastidores, Titãs, Capital Inicial, legal. Pô, da hora. Ô, Ciro, eu quis estressar um pouquinho, né, que faz parte da sua trajetória, que você comentou um pouquinho antes, né? Networking que você fez, né? Isso é super valiosíssimo, né, para nós profissionais, esse networking, né? Você conecta ali, você, enfim, consegue entregar valor e essa troca de valor acaba sendo recíproca. E o networking, eu diria que é uma moeda valiosíssima para quem está no estágio de vida adulta, vida profissional, porque literalmente abre portas, abre oportunidades, né?
E só um adendo, né? Tu comentou dos regionais, né? Se eu não, o Robson talvez pode falar um pouco melhor do que eu. Os ganhadores dos regionais, eles são inscritos automaticamente no PIN, eles são credenciados a estar no PIN, né? Então, por isso é a importância do regional, não só ali, né, das gráficas da região, mas que também já automaticamente ganhando, ela já está inscrita no PIN. E tu falou de gráficas relativamente menores, participou com a gente aqui o Dudu, certo, Robson? Da gráfica Rocha. Isso. Eu não sei se ganhou o PIN, Robson, mas do regional eles ganharam muitos regionais, né? Do regional... Ganharam bastante. O Dudu chegou a comentar com a gente aqui, não vou lembrar os números, né? No ano ganhou 5, no outro ano já ganhou 15, um exemplo, eu não lembro com exatidão, mas enfim, foram evoluindo, né? E é uma empresa pequena, num estado que tem players grandes ali, tem gráficas grandes, né? E eles se destacaram, e vem se destacando justamente por isso, né? Porque buscam essa qualidade, buscam essa melhoria. Então não importa o tamanho, o prêmio ele é democrático para todo tipo de tamanho de empresa, basta você fazer bem feito o seu material ali, tá se inscrevendo que vai estar participando e concorrendo. Lá, acho que o Dudu, eles ganharam na primeira vez 6, na segunda acho que foi 9 ou 13. Cara, tem uma prateleira ali cheia. O legal, assim, estourou a boca ali, foi mais de 10 ali no ano. Oi, cara. Tem uma coisa muito legal, até entrando no mérito, falando de tamanho. Eles não são grandes em quantidade de máquinas, mas eu acho que ele tem uma virtude que é ele ter muita opção de variedade de tipo de serviço que ele oferece, e ele é um daqueles caras que a gente conhece que usa tudo que tem. Então, as tecnologias ele realmente usa. Ele vai até onde pode ir dentro do que uma tecnologia dá. E isso é muito bacana, cara, porque a gente quer ver isso, né? Nós três fizemos Senai. A gente conhece tecnologia, nós somos homens de tecnologia. A gente quer ver a aplicação disso no dia a dia, né? Eu acho interessante porque, assim, não importa o tamanho, é o que a gente está falando. O cara pode ter um equipamento 4 cores. Se for bem equilibrado, o registro estiver ok, curva de cor estiver ok, o cara tiver um equipamento bom, às vezes não importa. O cara ele ganha de outros que tem 4, 5 impressoras que não tem controle, que não tem um sistema bom, que não tem talvez um sistema de qualidade bom. Então, a gente falando de PCP, né? Tem muitas gráficas pequenas, assim, que às vezes tem PCP e tem outras gráficas um pouco maior que o PCP é meio aquela coisa, bagunçado. O cara gera ordem de produção lá na qualidade, quem manda é o comercial, o PCP está ali só para imprimir a folha de produção, né, a OP ali, e resolver os problemas. Então, não importa o seu tamanho, se você é organizado, se você tem um sistema de qualidade, né, se você tem pode ser uma pessoa só, que vai analisar e ver a qualidade do impresso, para ver se está tudo certinho. Isso faz diferença. Total. Que bacana. Ciro, você falou de PCP e eu queria entrar agora no que você está fazendo hoje. Você coordena o PCP de uma gráfica, é isso? De uma gráfica, de uma das principais de embalagem hoje do mercado e voltado para o mercado farmacêutico. Você não nasceu fazendo embalagem para farmácia, para remédio. Não. Então, eu queria que você dissesse como que foi essa chegada nessa área, porque o nível de requisito, para quem não sabe, o nível de requisito é pelésimo, que é milésimo do pelinho. E, ao mesmo tempo, você está numa posição estratégica, que é PCP, e já tem bastante tempo que você está nisso. Eu queria também que você falasse, tem alguma coisa ainda que falta no PCP que você encara assim, poxa, se o PCP tivesse tal, isso ia ser ótimo, ou alguma coisa que pode ser aperfeiçoada na tua visão, né? Assim, Robson, bom, na minha trajetória, eu saí da BTG e fui para a Macron Indústria Gráfica, né? Então, em 2008, já fazem 14 anos, dia 24 desse mês, faz 14 anos que eu estou lá. Então, como na BTG, nessas pequenas consultorias, eu comecei a me interessar pelo chão de fábrica,
E aí eu falei, pô, eu quero ir para uma área dessa, né? E aí eu fui para a área de PCP, apesar de eu ser formado em pré-impressão, né? Eu fui para a área de PCP lá na Macron, então o Cleiton me deu oportunidade lá, a gente começou a trabalhar de baixo. Então, abrindo ordem de produção, conferindo as informações da ordem de produção, se estava correta. Depois a gente, com o tempo, foi fazendo a programação de produção, depois a gente foi fazendo follow-up de cliente, e aí a gente vai puxando, né? Então, vai ganhando uma experiência, uma carga. E para o nosso ramo de embalagem, né, a gente sabe que assim, é just in time. Então, você tem que ter um tempo correto. Você não pode fazer estoque, né? Então, você não produz nada que o cliente não peça. Então, você sempre depende de um pedido do cliente. Então, a produção puxada. Então, você tem que ter um prazo, você tem que ter um tempo e tem que cumprir, né? No melhor prazo possível, do melhor jeito possível, naquele prazo correto. Por quê? Porque o cliente tem insumos que vai vencer. Então, tem, às vezes, um componente de um remédio que vem lá da China que o cara precisa, que tem uma validade curta, no caso, né? Então, você precisa estar com cartucho lá, você precisa ter um vigor enorme com relação à arte do produto, do cartucho. Porque uma coisa é você fazer um cartucho de chocolate e outra coisa é você fazer um cartucho de embalagem que tem uma tarja, que tem uma cor específica da Anvisa, que é um Pantone específico, é um amarelo específico, é um azul específico. Então, tem controles na embalagem de segurança, né? Então, você tem tinta reativa, você tem várias seguranças no nosso logo, né? No reloginho lá, que a gente chama, também tem vários sistemas de segurança para não falsificar o cartucho. Então, você tem falsificação, você tem produção no tempo correto para o cliente, né? E assim, você pode produzir, tem cartucho que tem remédio que o cara vai produzir só 1.000, e tem 1.000, 2.000, 3.000, tem produtos que a gente vai 1 milhão, 2 milhões, então, de cartucho, né, de embalagem. Então, nessa pandemia aí, a gente sentiu muito isso, essa questão aí, que a gente foi uma linha de frente aí, que a gente não parou, que a gente produziu muito remédio para a galera que estava precisando aí, e a gente sentiu uma responsabilidade bem grande aí. Eu acho que fico até orgulhoso aí de falar que toda a equipe da Macron aí estava na frente desse processo aí. Cara, só um detalhe. Pois é, o Ciro, estava todo mundo sem poder sair. A gente estava respeitando o lockdown. Só que tinha que ter remédio, cara. Uma parte da tua Ninguém equipe deixa de podia ficar ficar em doente, casa. né? Uma parte da tua equipe podia trabalhar home office. Agora, quem imprime não podia, né, cara? Então, foi um trabalhão. Eu imagino que vocês deviam estar todos sob um rigor muito maior do que o normal, né? Porque uma coisa é um vírus novo, né, que é gravíssimo, né, no mundo inteiro, e também tem as doenças que a gente já tem aqui. Então, tem gente que tem diabetes, tem gente que tem HIV, tem gente que tem uma série de doenças que não independe de uma doença nova que vem, né? Sim. Então, foi como a gente falou lá no começo, é um tsunami que chegou, né, que a gente teve que aprender a surfar nessa onda aí, porque tem que fazer, né? E a gente deu conta aí, graças a Deus. E aí que eu empenho da equipe, né? Ô, Ciro, isso é legal, você mencionou, né, do orgulho, né? Quando a gente vê com outra perspectiva, né? Pô, toda a Macron, enfim, onde você trabalha, não é só uma embalagem de remédio, né? Você entrega ali uma melhoria de vida, uma melhoria de saúde, um bem-estar, enfim, uma cura, seja lá o que for, né? A gente vai num olhar muito mais amplo, não é só uma embalagem, é muito mais, né? Ela compõe toda uma cadeia aí que vai levar esse valor para a pessoa que está comprando lá. E o cuidado que você tem, assim, às vezes você ter esse controle de imprimir uma arte correta de 5 miligramas é diferente de você colocar um 0 a mais e ter 50 miligramas. Então, isso é muito importante, a gente tem. Controle, a rastreabilidade é importantíssimo, né? São vidas que a gente está lidando ali. Ô Ciro, nós conversamos também com o Maurício da Macron, né? E o Maurício tem algumas frentes, dentre ela a mais nova, ele está na frente do CX da empresa, né? Aquele contato mais Customer Experience, né? Aquele contato mais cliente e tal.
Você tem alguma outra frente que também você cuida ali na Macro, ou participa de algum comitê no sentido de, não sei, de validação de documento, dentre outras coisas mais, você pode estar contando para nós? Eu já faz um tempo, né, que eu atuo também como auditor interno da ISO 9001, né? Então, já faz uns 5 anos aí, e desse período a gente foi 100%, né? Sempre não teve nenhum problema, né? Toda a equipe desenvolvida tem essa maturidade, né? E o que eu procuro fazer, até fica como dica para a galera que faz essas auditorias internas, né? Eu que lido bastante com o pessoal de chão de fábrica, né? Os colaboradores que estão ali no meio da produção, que às vezes eles não têm esse conhecimento da ISO 9000 todo dia como a gente tem o tempo todo. Então a gente usa eu pelo menos uso essas auditorias internas não como uma cobrança, né? Aquela auditoria que o cara fica preocupado 3 dias antes, que tem que arrumar tudo, tem que decorar tudo. Não, você tem que fazer uma auditoria, na minha visão, você tem que fazer uma auditoria de instrução. Então você passa para o cara, você fala, se você faz o que está escrito aqui, beleza. Se você não faz, vamos mudar o procedimento ou corrigir, né? Então, ou é para fazer conforme está aqui no procedimento, ou se já é uma coisa antiga, que já mudou, vamos atualizar o procedimento, não tem problema nenhum. Então, a gente faz essa instrução, a gente conversa muito com eles, né? Deixa eles calmos. Então, eu acho que nesse sentido aí, essas auditorias que a gente faz lá é sucesso aí. E todo o pessoal de qualidade lá também está de parabéns lá. Ou seja, a comunicação, né? Ter essa comunicação entre todos é justamente no objetivo maior que é... Comunicação e você se colocar no lugar do outro, né? Que o cara tá nervoso, o cara tá ali faz 1 ano, né, 6 meses, então você tem que ter esse feeling aí para também se colocar no lugar do cara. Pô, bacana, Ciro. Baita as dicas aí, cara, tu deu. Ô, Ciro, tá indo no caminho final, cara, gostaria que você deixasse conselhos, né? Durante o papo aqui já citou vários, né? Mas se pudesse compilar ou até mesmo citar outros aí, para quem está ingressando no mercado de trabalho, o nosso bate-papo aqui é muito voltado para a gráfica, mas eu acho que esses conselhos valem para todo tipo de segmento, para quem está entrando no mercado, enfim. Quais são os conselhos que você daria para essa galera que está entrando, enfim, que almeja aí crescer na carreira, almeja algum outro tipo de cargo mais para frente? Enfim, quais são os conselhos que você poderia dar para esse pessoal, cara? Eu acho que o conselho que eu aprendi, e eu acho que nós somos 3 exemplos aqui, é estudar. Então, estuda e não importa se é caro, se você vai fazer um curso caro, se você vai fazer um curso barato, se você vai fazer um workshop, se você vai ver um podcast, se você vai ver um conteúdo, um vídeo no YouTube. Então, assim, eu acho que tem conteúdo hoje com a internet, tem diversos aí. Não importa se é EAD, se é presencial. A questão é você estar sempre estudando, porque o nosso ramo é um ramo bem específico, né? Então, o cara que vem de aviação, ele não consegue se adaptar tão fácil ao mercado gráfico. Então, quando a gente tem, né, esses meios de comunicação no mercado gráfico, e quem está querendo entrar no mercado gráfico, buscar esse conteúdo, buscar estudar, buscar se aperfeiçoar nesse sentido. A gente sabe que não está fácil para ninguém estudar, é caro, às vezes tem um alto investimento, mas para quem está começando, tem muito conteúdo gratuito. Tem curso no Senai gratuito, tem curso no Senac, tem várias redes aí que você tem esses cursos de administração de produção, às vezes não era só PCP, se você estiver interessado em PCP, tem administração de produção, tem administração de tempo, tem curso, uma coisa que com o tempo eu tive que aprender, né, que é gestão de pessoas. Então, é muito trabalho emocional, não adianta o cara saber ser o máximo operador lá, o cara é um programador ótimo, o cara pode ser um impressor ótimo, se você não sabe lidar com ele como líder, como uma figura de liderança, né? E para aquelas, a gente falando ainda de gráficas menores, né, que está querendo implantar um sistema de PCP, não precisa ter nenhum sistema muito elaborado, você consegue fazer isso no Excel, você consegue fazer isso calculando os tempos, né, corretos de setup, produção, você tem mais ou menos um cálculo de produção, se você tiver um histórico do que você fez, né, da quantidade de folhas e tudo mais, você consegue fazer um bom estudo aí
e ter esse controle de gráfica, porque é muito importante. E com isso você vai se aprimorando, vai construindo aquele setorzinho pequeno, vai crescendo, vai se aprimorando com estudo, conteúdo. Então, eu acho que o que a gente está aqui servindo, talvez como exemplo aqui, né? São de pessoas que começaram lá de baixo, começaram com instrução nenhuma. Como eu falei aqui, eu achei que eu ia entrar no curso lá do Senai, achando que as cores primárias eram verde, amarelo, azul, né, do guache, e veio um CEMIC para mim, e eu falei, pô, então a gente começou de onde todo mundo começa, lá de baixo, né? Então, vem se aprimorando, vem estudando, ouve podcast, que é muito importante, todo conteúdo gratuito é interessante. O que eu falo, eu já fiz outros cursos assim, do mesmo conteúdo. Eu fiz curso de PCP já umas 3 vezes o mesmo curso. E toda vez que eu faço, eu aprendo alguma coisa nova. Então, o que eu falo é, cada gota de conhecimento enche um oceano de sabedoria, né? Porque cada coisinha que você aprende, cada dia que você aprende, que você conversa com uma pessoa mais experiente, que você ouve um podcast, que você vê um vídeo, você lê um livro, você aprende alguma coisa. Eu acho que essa é a dica aí para a galera. Nossa, cara, é fenomenal. Eu sou um super defensor de estudo, eu estudo pra caraca. E não é necessariamente estudo tradicional, né? De sentado numa cadeira. É isso aí, cara. Podcast, é livro, tem uma diversidade de cursos gratuitos na internet. Antes de começar a gravar aqui, nós estávamos falando sobre isso, né? Você gasta em média 1h30, né, entre ida e vinda ali da empresa, tal. Dei alguns relatos meus que fico 2 horas de um cliente para outro, que seja, cara, ouvindo podcast, ouvindo audiobook, que seja, aproveitando aquele tempo lá justamente para absorver alguma informação e aprender, né? E porque tem uma cultura hoje, cara, que parece que algumas pessoas na internet, principalmente esses ali, foram dropout, né? Que simplesmente abandonaram a faculdade. E aí muita gente acha, vou fazer faculdade para quê? Vou estudar para quê? Vou montar um negócio aqui e vou ganhar dinheiro, sei lá. Cara, o cemitério Foi, Robson. Tá mudo, meu querido? Eu tiro o mudo para não atrapalhar o meu som ambiente. Deu uma travada sua enquanto você estava falando. Se quiser voltar só no começo dessa sua fala. Você falou que aproveita 1, 2 horas para ouvir, para se atualizar. Daí saiu. Daí saiu. Saiu. Então, vamos lá. E é isso, né? Porque aparece muita gente na internet que às vezes abandonou uma faculdade, conseguiu construir algo relevante, mas são exceções, cara. É a minoria, né? O cemitério dos fracassados, ele é silencioso, ele não aparece. Então, se estudando já é difícil, sem estudar ele é muito mais difícil, né? E conforme você falou, tem uma diversidade de cursos gratuitos, você pode aproveitar seu tempo ali com podcast, dentre outras coisas. Então, eu sou super defensor, eu tenho comigo, como uma prioridade na minha agenda diária. Eu estudo pelo menos 1 hora por dia, eu estudo. É o mínimo que eu tenho que estudar. Seja um podcast, seja lendo 10 páginas de livro, que é um hábito diário que eu tenho, seja algum outro curso. Hoje mesmo, eu estava de manhã ali, vendo um curso sobre gestão de liderança de alta performance, que é gratuito. Então, tem vários cursos gratuitos ali que a gente pode se especializar. Eu concordo com você. Eu acho que a educação, ela pode mudar, ter um efeito transformador numa nação, imagine num ser humano, né, no indivíduo. Com certeza. Pô, muito bom. Ciro, eu gostei de uma coisa que você comentou. Você fez umas 3 vezes um determinado curso. As pessoas, eu não vou citar nome, mas, ô Gordinho, você sabe que é para você o que eu vou falar. Que você ficou tirando um barato. Ouve esse cara que manja pra caramba de PCP, que há 14 anos lida com PCP, e o cara tem a grande sacada de voltar lá e revisitar o que ele já aprendeu com outro ponto de vista, outra observação. Puta, como é legal isso, cara. Não, isso. E eu acho que assim, o curso que a gente fazia lá, por exemplo, na BTG mesmo, né, que tinha vários cursos. Então a gente fazia um curso, era outra turma. Apesar de ser o mesmo instrutor, o mesmo conteúdo, era outra turma. Então, às vezes, o cara trazia um conteúdo da gráfica dele, um problema que ele estava tendo lá, que eu falava, putz, eu nunca imaginei que eu ia ver isso.
Às vezes que nem tem caso, né, que o cara tava com problema na máquina lá, eu não lembro o que era, que o cara usou amaciante, né? Essa história vocês já conhecem, né? E aí tinha que ser um amaciante fofo. Vocês sabem disso, né, do que eu tô falando. E aí o cara não podia ser outro amaciante, tinha que ser amaciante fofo. E quando você fala assim, você fala, cara, de onde que o cara trouxe isso, né, velho? Então você aprende alguma coisa, né? Todo o curso que você faz, não só com o instrutor, mas com as pessoas que estão ali em volta, é o que a gente fala do workshop também, né? Que no coffee break ali, no intervalo, você está sempre com contato com a galera, você fala, putz, que interessante. Às vezes é um concorrente que você faz um contato, a gente tem contato com vários concorrentes, então acho que é isso que é interessante aí. Não é só o cara saber o máximo de máquina lá, o cara também tem que saber um pouco de gestão das pessoas que estão ajudando ele na máquina. Então, sempre tem como aprender, né? Acho que isso é interessante. E outra, né, o Robson, o Ciro mencionou o podcast, nós estamos ali no Spotify, certo? Como ECG Printcast, né? Estamos atualizando os episódios por lá. Já estamos aí chegando ao nosso 30º episódio. Então, assim, tem muito conteúdo ali para ouvir de profissionais de vários setores, vários segmentos, de vários setores, enfim, que com certeza, com a sua trajetória aí, vai agregar e dar muito para quem, né, tá no carro ali, tá no ônibus, que seja, tá ouvindo, vai aprender muita coisa, com dicas valiosas aí do pessoal, cara. Cara, me caiu uma ficha agora. O Ciro falou muito de network. Acontece com a gente está em feira e não sei o que, os caras, vou conhecer de algum lugar. Ô, você não é lá do tal? Ou como foi o cliente do Vina agora? Pô, tô ouvindo. Cara, o cara tá fazendo uma viagem longa de carro. Ele ouviu, acho que 8 ou 9 printcast. E o cara curtiu pra caramba. Cara, não deixa de ser um tipo de um network, Ciro. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. O Samuca, que a gente conversou, que está em Manaus, e o Dudu, que está em Santa Catarina. Quando é que eu vou conseguir ter um papo com um cara desse, a gente estando a, sei lá, 5, 6 mil quilômetros de distância de um lado e 1.000 do outro? Então, é, de certa forma, um network isso. Sim, e a hora que quiser, né? Verdade, a hora que quiser. Muito bom. E esse network, ele é valioso, né, Robson? Ainda mais quando é um network, né, você comentou em breaks de algum evento que seja, né? É você, ali, depois de fazer esse network, mas de estar entregando valor, né? De estar interessado em construir um bom relacionamento, né? Não é só chupinhar, não é só querer saber, não, é entregar também. É uma troca. É uma troca. Esse é um network que tem uma longevidade aí, é o network que eu mais prezo, né? Quando há essa troca realmente. Verdade. Bom demais. Ciro, valeu, cara. Obrigado pelo papo. Obrigado a vocês pelo convite aí. Esperamos que você tenha gostado. Tenho certeza que a galera que vai acompanhar, chama a galera lá do curso de 2005 ali que você citou no começo para estar prestigiando aí. A galera do Integralzão aí, ó. Tem gente do Brasil inteiro. Gente do Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro. Tamo junto aí. Convoca geral. Tendo perguntas, Ciro, a gente vai estar passando para você depois, tá? E quem quiser entrar em contato com o Ciro também, tenho certeza que é canal aberto aí para fazer esse bate-papo e esse network. Minha rede social é simples, Ciro Bezerra. A gente vai colocar aqui na edição. Quem quiser entrar em contato e bater um papo com o Ciro, tenho certeza que vai ser muito, muito proveitoso. Ciro, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, por dispor aí, estar batendo um papo com a gente. Foi muito bacana, gostei demais. Sempre muito bom saber assim, a trajetória do pessoal. A gente se conhece, assim como toda esse detalhe de trajetória, como ingressou no mercado, enfim, como é que foi o início. Então, para mim é sempre muito gratificante estar batendo esse papo e estar sabendo um pouquinho mais, cara. Muito obrigado, tá, Ciro? Valeu demais aí pela sua participação, viu? Obrigado a vocês, obrigado, Robson, obrigado, Robert. A gente já tinha se falado aí para esse convite e eu fiquei muito satisfeito, lisonjeado aí, e se eu pude trazer algum conteúdo aqui, eu fico satisfeito. Com certeza trouxe, Ciro. Pô, obrigado pelo seu tempo.
Foi legal demais. Estou surpreso, estou realmente surpreso. A gente se conhece há tanto tempo, mas nem sempre a gente tem oportunidade de conversar coisas tão específicas, né? Muito bom. Exatamente. Robert, o Ciro agora está carimbado pelo Printcast, né? A comunidade do Printcast, seja bem-vindo a essa comunidade de bando de louco. Tem nada a ver com o Corinthians, tá, gente? Bando de louco do Printcast. Deus me livre. Tem sim. Não. Vamos pegar o Maurício. Pode ser. É o bando da comunidade Printcast, Ciro. Fica tranquilo. Agradeço o convite, mas me tira fora dessa. Ciro, brigadíssimo, cara. Valeu, Robert. Gente. Obrigado. Bom demais, senhores. Valeu, abraço, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu.